Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Na última aula, a gente tinha falado aqui dessas multiplicações aqui de fração e com soma, tanto com multiplicação e soma. Então vamos agora fazer alguns exercícios, tá? Para memorizarmos mais. Começando por esse exercício 8. Efetue as operações. A. 2 vezes, entre parênteses, 5 terços mais um sétimo. Eu quero saber quanto é que vai dar isso. Certo? Então, vou fazer de uma maneira mais simples do que essa que foi explicada aqui, porque fica melhor, tá? O 2 eu vou copiar ele aqui, ó, e eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, o 2 eu só copiei e eu vou fazer esta parte aqui, ó, essa parte é que eu vou fazer. Certo? Vamos lá, eu tenho 3 quintos mais um sétimo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar com que o denominador, ou seja, o valor que está aqui embaixo, seja igual para os dois, tá? Então, é 5 e 7. Então, eu tenho que ir na tabuada do 5 e na tabuada do 7 e encontrar um valor que eles têm em comum, que é a própria multiplicação dos dois, tá? 5 vezes 7 é 35. Quem souber, é só tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, de 5 e 7, certo? Tirando o mínimo múltiplo comum de 5 e 7, ó, de 5, se eu dividir por 5, vai dar... Fazendo aqui, ó, 5 e 7. Se eu dividir por 5, vai dar 1, só que ainda sobra o 7. Se eu dividir por 7, aí vai dar 1 em ambos. Quando eu chego em 1 e 1 aqui, acabou. É só multiplicar esses dois valores, o 5 e o 7, que vai dar o 35. Então, mínimo múltiplo comum de 5 e 7 ele é 35. Por isso que aqui embaixo vem o valor de 35, tá? Agora, o que eu faço? Com esse 35, eu volto aqui para as frações, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá? 35 dividido por 5 dá 7, e 7 multiplico 3, tá? 7 vezes 3. Posso colocar direto aqui, ó, se eu quiser, o 21, porque 7 vezes 3 é 21. O mais, eu conservo, ele está aqui, ele vem parar aqui, certo? Agora, 35 dividido por 7, ele dá 5. E 5 vezes 1, 5 vezes 1 é o meu próprio 5, né? 5 vezes 1 é 5. Tudo bem? Então, olha só. Este 2 eu copio ele aqui, de novo. Vamos só fazer essa conta, ó. 21 mais 5 dá 26, muito bem. Dividido por 35, certo? Esse MMC, você pode fazer ele no cantinho e depois você apaga ele, ou você deixa ele só no cantinho enquanto você faz as contas aqui, tá? Agora, olha só, o 2 está multiplicando o 26, lembrando, só tem multiplicações agora na parte de cima, embaixo já está feito. 2 vezes 26 vai dar 52. Então, o resultado disso é 52 dividido por 35, tá? 52 dividido por 35. Vamos passar aqui para o item C. No item C, nós temos meio, que multiplica 2 terços menos 1 sexto. Então, esse meio, ele está fora de tudo, eu só vou copiar ele. Eu vou fazer o que está aqui dentro, tá? Lembrando, tirando o MMC, vou colocar aqui o MMC entre 3 e 6. Vamos tirar o MMC entre 3 e 6. Eu vou dividir aqui, ó, por 3, dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Aqui eu já cheguei onde eu queria, que era um 1. Agora eu tenho que dividir esse 2. 2 dividido por quem? Dividido pelo próprio 2, tá? Então, 2 dividido por 2 é 1. Pronto, eu cheguei 1 nesse e cheguei 1 nesse. O meu MMC é a multiplicação desses dois. O meu mínimo múltiplo comum é o 6. Ou seja, entre 3 e 6, meu MMC é o próprio 6, olha só. Certo?
Agora, 6. 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 é 2. E 2 vezes 2, 2 que multiplica o 2 é 4. Lembre-se, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O sinal, eu conservo ele aqui, ó. 6 dividido por 6 é 1. E 1 vezes 1 também é o próprio 1, certo? Então, isso aqui vai dar meio que multiplica. 4 menos 1 é 3. E o 6 continua embaixo, tá? Então, olha só. 1 vezes 3, 1 vezes 3 é o próprio 3. Lembrando-se, na multiplicação, multiplico linha por linha. 2 vezes 6, 2 vezes 6 é 12, tá? Olha só, mas na tabuada do 3, tem o 3 e também tem o 12. Então, dá para fazer aquele negócio que a gente chama de simplificação. O que é simplificação? Eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por 3. Aí, o que vai acontecer? Ó? 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Isso é o que a gente chama de fração equivalente. 3 dividido por 12 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, certo? 3 sobre 12 é 1 quarto. Tudo bem? Então, a resposta disso aqui, ó, meio vezes 2 terços menos 1 sexto é 1 quarto. A resposta disso aqui é 1 quarto. Isso é exatamente igual a 1 quarto. Certo? Vamos, então, aqui para o item E. No item E, vou fazer igual como eu estou fazendo. Eu copio o 7, já que ele está fora. E vou fazer o mínimo múltiplo comum de 14 e 15. Olha, 14 e 15 não vai ter nada em comum mesmo. Se vocês quiserem só fazer. Então, o mínimo múltiplo comum dele é a multiplicação dos dois, tá? Ó, quer ver? Vou fazer aqui embaixo, ó, 14 e 15. Dá para dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. Mas o 15 não divide por 2, só copio ele. Olha, dá para dividir por 7. Aí aqui ficou 1. Pronto, cheguei onde eu queria ali. E aqui só sobrou 15. 15 dá para dividir por 3. Então, aqui vai sobrar 5. E, finalmente, o 15 vai dividir por 5. Então, aqui vai dar 1 e 1. Olha só. Lembrando que eu vou ter que multiplicar tudo isso. E 2 vezes 7 é exatamente 14. 3 vezes 5 é exatamente o 15. Então, eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Era só eu ter multiplicado esses dois. Neste caso em específico, tá? Coincidência, nem sempre acontece isso. Tá? Olha só, para a gente não perder tanto tempo fazendo conta, note uma coisa. Ó, se eu multiplicar o 2 por 5, dá 10. Se eu multiplicar o 7 pelo 3, dá 21. Então, é 10 vezes 21, que é 210. Olha, meu MMC é 210. Não preciso nem perder tempo fazendo a conta 14 vezes 15, tá? Fazendo essa conta e montando e resolvendo assim, certo? Assim é mais fácil porque tinha um 10 aqui. Ok? Então, vamos lá. 210, olha só. 210, se eu dividir por 14, eu vou ter que dividir por 2 e por 7. Então, vai sobrar 15. 210 dividido por 14 dá 15. 15 vezes 1 dá o próprio 15, tá? Menos, este menos aqui, ó, e parar aqui. 210 dividido por 15, 210 dividido por 15, vai sobrar o próprio 14. Tá? Então, e 14 vezes 3, quanto que é 14 vezes 3? 3 vezes 4 é 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. Então, ficou, olha só, menos 7 que multiplica 15 menos 42 dividido por 210, tá? Então, ficou este troço aí. Vou copiar, então, o menos 7 e multiplicar ele pelo... Quanto que é 15 menos 42, tá?
o 42 ele é negativo. Eu estou devendo 42, mas só tenho 15 para pagar, certo? Vamos fazer essa conta. 42 menos 15. 2 não dá para tirar 5, então eu peço emprestado. 12 menos 5 dá 7, certo? Vamos para o próximo valor. 3 menos 1 dá 2, então é 27. Só que lembra que o 42 eu estou devendo, então ele é negativo aqui, tá? É menos 27. Outra coisa que nós temos que lembrar também é que quando é negativo e eu tenho uma multiplicação, eu coloco um sinal de parênteses, certo? E o 210 lá embaixo, eu nem mexi nele. Opa, borracha. Ok, então isso aqui é igual. Olha, eu tenho menos e menos. Eu tenho um valor negativo que multiplica outro valor negativo. Sinais iguais, o resultado dá positivo, certo? E 7 vezes 27, eu poderia fazer a conta, mas tem uma coisa que eu sei, ó. 210 é dividido por 7. O 7 também é divisível por 7. Tá? Então, eu posso fazer aquela simplificação que eu fiz, que eu mostrei da outra vez para vocês. Eu posso dividir em cima e embaixo por 7. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar... opa, deixa eu trocar aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 210 dividido por 7, vai dar 30. Então, vai dar 1 que multiplica o 27 dividido por 30. Por quê? Menos e menos dá mais. 7 dividido por 7 dá 1. 210 dividido por 7 dá 30. E o 27 ele continua ali em cima, tá? 1 vezes 27 é o próprio 27, né? Então, é 27 dividido por 30. Só que olha só, na tábua do 3 tem o 27 e também tem o 30. Então, eu posso fazer isso de novo, ó. Posso dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. Então, isso aqui fica como? 27 dividido por 3 vai dar 9. E 30 dividido por 3 dá 10. Olha só. Menos 7 que multiplica 1 sobre 14 menos 3 sobre 15 é a mesma coisa que 9 sobre 10, ou 9 décimos. Tá? Mesmíssima coisa. Isso é igual a isso. Ok? Certo? Essa é a parte mais difícil da nossa aula de hoje. Então, vamos continuar agora para uma parte mais simples. E vamos falar agora sobre a potenciação de números racionais, tá? Então, basicamente, na potenciação de números racionais, ó, valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros. Se a base é positiva, a potência é positiva, certo? Se a base é negativa e o expoente for par, a potência é positiva. Eu já vou explicar. Se a base é negativa e o expoente for ímpar, aí a potência é negativa. Vamos lá. Olha só, aqui a base é negativa. O expoente é par. Ó, menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa aqui. Menos 3 que multiplica menos 3. Ele multiplica ele mesmo duas vezes. Olha só, é negativo e negativo. Sinais iguais, o resultado dá positivo. Aí eu só multiplico. 3 por 3 dá 9. Certo? B. 3 quintos elevado ao quadrado. Vamos lá. Positivo, né? Então, o resultado a gente já sabe que vai dar positivo. É só elevar o 3 ao quadrado e elevar o 5 ao quadrado, tá? Ou a gente pode escrever como 3 quintos vezes 3 quintos. Certo? 3 vezes 3 vai dar 9. 5 vezes 5 vai dar 25. Outra maneira que eu poderia ter feito, né? É usando a propriedade de potência, que eu teria 3 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9 e 5 elevado ao quadrado é 25. 7 quartos elevado a zero, todo número elevado a zero é sempre 1. Todo número elevado a zero é sempre 1, certo? O único número que talvez não seja 1 quando elevado a zero é o próprio zero, tá? Se o zero for elevado a zero, ele é diferente de 1, mas isso aqui não é assunto
de nível fundamental. É mais para quem vai fazer matemática nível superior mesmo, tá? Ok? D. Menos 3 quintos elevado ao quadrado. Olha só, menos 3 quintos elevado ao quadrado, menos 3 quintos aparece duas vezes. Por isso que está aqui, ó. Menos 3 quintos que multiplica menos 3 quintos. Sinais iguais. O resultado é positivo. Aí eu multiplico linha a linha. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5, 25. Certo? Lembrando que o mais não precisa nem aparecer. Por isso que ele colocou aqui, ó. Mais 9 sobre 25, que é igual a 9 sobre 25. É positivo de qualquer maneira. E meio elevado ao cubo, a mesma coisa que meio vezes meio vezes meio. O meio está aparecendo 3 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 de novo é 8. F. De novo, todo número elevado a zero, não importa nem se é positivo ou se for negativo, olha só. Aqui era um número positivo na C. Era um número positivo, o resultado é 1. Aqui é um número negativo. Número negativo, o resultado também dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Não importa quem for, certo? No G, menos 2 terços elevado a 1. Olha, o 1 é aquele valor que não precisa nem aparecer. Ele sempre está lá. Menos 2 terços elevado a 1 é a mesma coisa que menos 2 terços. Não modifica em nada. Certo? Não muda nada. H. 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 que multiplica 0,5. Aí é só fazendo essa conta. Só fazer essa conta, tá? 5 vezes 5 é 25. Como eu tenho duas casas decimais, a vírgula vai passar aqui para antes, né? Por isso que é 0,25. Lembra-se das contas que a gente aprendeu na aula passada. Tudo bem? E 0,3 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 0,3 que multiplica 0,3. Olha, 3 vezes 3 é 9. Como o zero tem duas casas decimais, uma dessa e outra dessa, eu vou ter duas casas decimais aqui, ó, depois da vírgula. 0,09. Certo? Igualzinho aqui, ó. Beleza. J, 0,03 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 0,03 que multiplica 0,03. Olha, 3 vezes 3 ele dá um 9, só que agora eu tenho 4 casas depois da vírgula. Por isso eu vou ter uma sequência de 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E o meu 9. Lembrando de colocar a vírgula aqui, ó, por causa que eu andei 1, 2, 3, 4 casas decimais até chegar aqui. Certo? E na K, 1,5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1,5 que multiplica 1,5 que multiplica 1,5. Certo? 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Só que ainda tenho que multiplicar por 1,5 de novo. Que isso aqui vai me dar o valor de 3,375. Certo? Então, assim que a gente faz. Vamos ver aqui alguns exercícios. 9. Calcule as seguintes potências. Meio elevado ao quadrado. Bom, o que a gente pode fazer aqui é o meio vezes meio, né? O meio aparece uma vez e aparece de novo. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, meio ao quadrado é a mesma coisa que 1/4, certo? E tem C, 0,7 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 0,7 que multiplica 0,7. Tudo bem? Vamos lembrar como é que faz essas contas? Vou fazer ela aqui, ó. 0,7 vezes 0,7. 7 vezes 7, 49, tá? Mais 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 0 também é 0. Aí acabei minha conta. 9 com mais ninguém vai dar o próprio 9. 4 mais 0 vai dar 4.
e 0 aqui embaixo. Tenho duas casas decimais, ó. Eu tenho uma aqui depois da vírgula e outra aqui depois da vírgula. São duas casas decimais. Então, eu vou ter duas casas decimais. Eu vou colocar a vírgula aqui. Certo? 0,49. 0,49, que é a resposta. 0,7 ao quadrado é a mesma coisa que 0,49. Lembre-se que se um número der muito, mas muito grande, não usem calculadora não, porque isso só vai piorar. Eu já vou saber que vocês usaram e a conta vai ficar gigante, tá? Então, quando for um número muito grande, você tem que deixar indicado, não fazer a conta sempre. Então, item E. 1,2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1,2 que multiplica 1,2. Vamos fazer a conta, né? Vou apagar essa daqui e vou fazer agora esta conta. 1,2 que multiplica 1,2, certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4 mais ninguém vai dar 4. 2 mais 2 vai dar 4. 1. Certo? Tenho duas casas decimais, ó. Uma desse 2 de cima e outra desse 2 de baixo. Duas casas decimais. Então, eu tenho duas casas decimais. Aqui que eu coloco a vírgula, certo? Opa. 1,44. Então, 1,2 vezes 1,2 é a mesma coisa que 1,44. 1,2 ao quadrado é a mesma coisa que 1,44. Certo? Tem G. Menos 1 terço elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 terço que multiplica menos 1 terço. Aí, lembre-se, sinais iguais, olha só. Menos e menos, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. Então, é mais 1 sobre 9. Tá? Esse menos e menos, lembre-se de sempre fazer de 2 em 2. Nunca pegue mais de 2 para fazer. É sempre de 2 em 2. Ok? Aqui de novo. Menos 2. Opa, não vou fazer essa, vou fazer o item I. Menos 1 quinto elevado ao quadrado. Então, eu não precisava nem ter escrito isso, né? Eu escrevi tudo de novo, não sei porquê, né? Menos 1 quinto que multiplica menos 1 quinto, certo? Então, sinais iguais, né? Menos e menos, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 5 é 25. Então, isso é a mesma coisa que 1 dividido por 25. Certo? 1 dividido por 25. Vamos para a próxima página. Vamos ver o que nos reserva aqui. Continuando, então. Item K. 1 quarto elevado ao cubo. Olha só, então isso é 1 quarto que multiplica 1 quarto que multiplica 1 quarto. Isso dá o quê? Deve dar uma sala, né? Não dá uma sala. Piadinha, né? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 4 vezes 4, olha só, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Então, isso dá 1 dividido por 64. Então, às vezes você pode ouvir falar de uma maneira diferente quando a gente tem algumas coisas. Por exemplo, 1 sobre 12. Você pode ouvir alguém falando, isso aqui é 1 sobre 12 avos. 1, 12 avos. Ou então isso aqui, 3, 16 avos. 3, 16 avos. 1 sobre 64, ele é 1, 64 avos. Então, são maneiras diferentes da gente falar. Esse avos é quando embaixo passa de 10, tá? A gente fala avos. No geral, eu não falo, né? Porque
porque para não deixar mais complexo. No geral, eu só deixo o número mesmo. Eu falo 1 sobre 64. Mas o correto seria 1/64 avos. Certo? Então, 1/4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre 64. Ou, como eu acabei de falar, 1/64 avos. Vamos para o item M. No item M, menos meio elevado ao cubo. Quando eu tenho menos meio, obrigatoriamente eu tenho que colocar os parênteses, tá? Porque é um número negativo e ele está multiplicando por ele mesmo várias vezes. Olha só, se eu pegar agora de 2 em 2, vamos fazer de 2 em 2. Menos e menos, certo? Sinais iguais, o resultado é positivo. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, isso aqui tem mais 1/4 que multiplica menos meio. Isso aqui vai me dar o valor de, olha, positivo aqui e negativo aqui, certo? Mais e menos, o resultado é negativo, lembra-se? Sinais diferentes, o resultado é negativo. Aí eu multiplico. 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, é menos 1/8. Menos 1 sobre 8. Então, menos meio elevado ao cubo é a mesma coisa aqui. Menos 1/8. Certo? Item O. Menos 1/4 elevado ao cubo é menos 1/4, que multiplica menos 1/4, que multiplica menos 1/4. Certo? Vamos lá. Temos aqui, ó, pegar de 2 em 2. Menos e menos, o resultado é positivo. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. E isso multiplica o menos 1/4, que é igual. Mais e menos, olha só, positivo aqui, negativo aqui. Lembre-se que o negativo sempre tem que aparecer entre parênteses quando ele está precedido de multiplicação ou de divisão, tá? O 1, o positivo ele não precisa. Então, olha só, mais e menos, sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora eu só multiplico. 1 vezes 1 é 1. 16 vezes 4, 1 sobre 64. Então, é menos 1 sobre 64. Ou, como eu tinha falado anteriormente, menos 1/64 avos. Certo? O que nós temos mais? Vamos lá para cima. Tem que 0,3 elevado ao cubo é 0,3, que multiplica 0,3, que multiplica 0,3. Bom, vamos fazer de 2 em 2. 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Vou fazer aqui a conta para vocês, ó. 0,3 que multiplica 0,3, certo? 3 vezes 3 é 9. Opa! 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. Mais 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 0 é 0. 9 baixa, baixa o 0 e baixa o 0. Ó, eu tenho uma casa, duas casas decimais depois da vírgula, certo? Uma do 3 de cima e outra do 3 de baixo. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, eu tenho uma, duas. A minha vírgula fica aqui. Certo? Minha vírgula fica aqui. 0,09. Foi o que eu disse aqui em cima. E isso eu vou ter que multiplicar por 0,3. Então, eu tenho 0,09 que eu multiplico por 0,3. Olha, agora eu tenho três casas decimais depois da vírgula. Tenho uma, duas, três. Uma do 0, outra do 9 e outra desse 3. Lembra-se disso no final da conta. 3 vezes 9 dá 27. Então, abaixo 7 e sobe 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 3 vezes 0 vai dar 0. E mais 0 vezes 9 é 0. 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 é 0.
Então, isso dá 7, 2, 0, 0. Olha só, tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Aqui é que fica a minha vírgula, certo? Toma cuidado com onde fica a vírgula. Então, 0,9. Desculpa, 0,09 vezes 0,3, o resultado dá 0,027. Certo? Agora, olha só. Item S. 251,2514 elevado a zero. Olha, todo mundo é elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Pronto. Não preciso nem fazer conta nenhuma. Todo número elevado a zero é 1. Não importa se tem vírgula ou não. Elevado a zero vai dar 1. Certo? Tenho 3 sobre 2 elevado ao cubo. Então, é 3 sobre 2. Não precisa de parênteses porque é um número positivo. Então, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Então, só multiplicar todo mundo. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 de novo vai dar 27. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 de novo, 8. Acabou. Certo? Então, basicamente, vamos ver o que a gente tem. Olha só, de novo, algum número elevado a zero. O valor é 1. Acabou, não precisa nem se preocupar. Número negativo elevado a zero. O valor é 1. Não precisa nem se preocupar, certo? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais!